11. Bom, bom dia. Vamos começar hoje esse bate-papo, né, Alexandre? Com a leitura da lição 72 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-los. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Vamos então fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que nos ama tanto, que cuida tanto de nós, a Jesus, nosso Mestre, que é o nosso modelo de evolução, né, que a gente deve sempre mirar os passos, aos nossos irmãos que aqui trabalham, que nos auxiliam aqui nessa casa, que estão sempre zelando por cada um de nós. Agradecer primeiro por essa oportunidade de estarmos aqui, pedir que nós possamos estar com os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para as palavras que o nosso irmão Alexandre nos trouxe hoje, para que essas palavras nos ajudem nesse caminhar. Obrigada, Pai. Graças a Ti por tudo. Bom dia a todos. Bom dia. Estou um pouquinho fraco ainda, que vocês estavam no eflúvio da prece, mas bom dia. Bom dia. Melhorou bastante. Era só para essa energia nos chegar. E a gente preparou hoje um estudo voltado para obsessão e auto-obsessão. Mas a gente quer falar sobre esse aspecto e nessa quase uma hora, isso, nesta quase uma hora que nos resta, a gente quer conversar sobre esse aspecto de uma maneira muito mais ampla e fazendo um estudo, inclusive, moderno, porque não adianta a gente estudar só pelos aspectos doutrinários e antigos, esquecendo de fazer o paralelo para os dias de hoje, porque o nosso desafio é hoje. Não existe o passado foi uma projeção, e o futuro também, o passado foi uma ocorrência com interpretações, e o futuro é uma projeção que pode não ocorrer, mas o presente é o que nos importa. Então a gente precisa estar aqui fixados no presente, tentando entender o que é que está acontecendo no capítulo da obsessão e da auto-obsessão. Eu vou começar
trazendo para vocês o assunto sobre vários aspectos. Eu vou me permitir, dessa vez, não trazer projeções, porque eu estava com saudade de trazer alguma coisa mais orgânica, como os estudos, lápis e caneta, porque eu sou professor, mas faz muito tempo que eu não pego uma caneta dessa ou num giz. No giz, então, nossa, faz muito tempo que eu não sei nem o que é. Aliás, escrever já está difícil da gente escrever, né? Talvez até escreva com erros de português, porque faz muito tempo que eu não escrevo, só mesmo digitando, só mesmo vendo pixels. Então eu quis trazer alguma coisa um pouquinho diferente, embora eu seja apaixonado pela tecnologia e eu vou me socorrer dela aqui em vários momentos. Inclusive as mais de ponta. Eu gosto muito do progresso e dou aulas disso e acredito muito que o que está acontecendo é o melhor para nós. Só está bagunçado, como qualquer obra. Ninguém faz uma obra em casa sem fazer uma bagunça terrível, né? Então, aqui, mesmo vocês que têm dinheiro para contratar uma graneiro, uma gato preto, que faz a obra, quando você não assiste nada, fica em casa, seus parentes, enquanto a obra acontece, todo mundo que já fez uma mudança ou uma obra sabe que a coisa fica toda bagunçada. Nós estamos em plena bagunça. E a gente olha para o mundo e pensa, nossa, está todo mundo obsidiado, está todo mundo louco, mas sempre foi assim. E se nós somos de fato uma doutrina que acredita no progresso, aliás, eu quero fazer um adendo aqui. Se a gente for ler o livro A Gênese, já leram o livro A Gênese? Já estudaram? No livro A Gênese, em seus capítulos iniciais, a frase que o Espiritismo é uma doutrina progressista se vai repetir inúmeras vezes, dezenas de vezes, quase as centenas. A doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela nasceu para atender ao progresso. Não é progressista só no aspecto religioso e diário de hoje em dia. É progressista no sentido de que nós acreditamos que tudo está em progresso evolutivo. Se está confuso é porque está no meio do processo e isso nos assusta. Mas tudo está caminhando para o melhor. Se assim não fosse, nós teríamos que admitir que Jesus fracassou e que a gente está cada vez pior. Ou seja, não existe retrocesso para a doutrina espírita. Tudo está caminhando para melhor. Este é o seu melhor dia desta encarnação. Esta é a sua melhor encarnação. Para trás, nós éramos cada vez piores. Há 10 anos atrás, nós éramos muito piores do que hoje. Aliás, eu assisti um seriado sobre um comunicador importante que desencarnou há pouco tempo. Nós achávamos que ele não morreria jamais, mas depois que a Hebe desencarnou, eu falei, realmente agora todo mundo desencarna. Depois que a Dercy Gonçalves desencarnou, eu falei, acho que realmente a morte é para todo mundo. Enfim, este comunicador se foi e eu assisti um seriado sobre ele e eu fiquei olhando, pensando, como é que eu sobrevivi aos anos 80? Eram anos loucos. Eu não quero voltar para os anos 80 jamais, muito menos para os 90, eu quero agora. Daqui para frente é cada vez melhor. A gente não tinha nem internet, não tinha nada. Enfim, era muito complicado, era uma disputa sem ética nenhuma por audiência, que ia corrompendo a cabeça das pessoas em episódios os mais lamentáveis do ponto de vista doutrinário. De um lado mentira, do outro lado sensualidade, era disputa de grandes potências televisivas que hoje estão com seus dias contados. A televisão, como nós conhecemos hoje, aberta, está em profunda transformação, graças a Deus, a Odin, a Tupã, escolham o Deus que vocês quiserem aí, mas que na verdade a televisão aberta está se desconfigurando, está se tornando uma coisa completamente diferente, porque a internet engoliu tudo, vírgula, graças a Deus novamente, porque a gente descentralizou o comando. Antes eram poucas pessoas decidindo com tudo e faziam o que a gente chama de comunicação de massa, no pensamento de Pierre Weil e no pensamento de Pierre e de vários. André Lemos é um professor nacional brasileiro que fala sobre a mídia de massa. Uma revista dizia uma coisa, uma televisão dizia uma coisa, todo mundo seguia como obsidiados. Uma obsessão coletiva terrível. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Hoje em dia está tudo descentralizado. Pessoas podem emitir suas opiniões, são ouvidas ou não, e
está descentralizada, é o que o pessoal chama de mídia pós-massiva. É perfeita? Claro que não. Nós estamos em processo evolutivo. Daqui a pouco virá uma outra, de quem sabe, uma mídia ética. E se a gente for estudar o livro Obras Póstumas, no capítulo das aristocracias, Kardec vai dizer que nós passamos por vários poderes dos melhores, entre aspas. Passamos pela aristocracia do patriarcado, que gerou muito problema e gera até hoje. Inclusive, o pior deles é o machismo. Depois passamos pela aristocracia da força bruta, onde quem tinha maior força dominava todos os outros. Depois fomos passando para a aristocracia da herdade, a aristocracia que é aqueles que herdavam o poder, mesmo não sendo tão fortes assim, e criaram uma distorção profunda na cabeça do imaginário coletivo. Depois passamos pela aristocracia do dinheiro, que estamos ainda meio que inseridos nela até hoje. Quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro acha que manda, quem tem dinheiro às vezes tem mais dinheiro, inclusive, do que países inteiros. Existem bandas de rock hoje que têm mais dinheiro do que o PIB, o Produto Interno Bruto, de algumas nações. Eles sozinhos são mais ricos do que nações. Vejam isso. E eles não são nem os mais ricos do mundo, que são atualmente 1% da população mundial. Os outros todos não somos os mais ricos do mundo e nem seremos. Então, existem muito. A aristocracia do dinheiro ainda é muito forte. Depois Kardec vai dizer da existência da aristocracia da inteligência. Aqueles mais espertos dominam, fazem técnicas, fazem táticas, usam tecnologias e acabam dominando. Mas ele nos enche de alegria quando ele diz que vai haver uma aristocracia intelecto-moral, que é uma que está vindo, ainda não nasceu plenamente, ainda não está instituída plenamente, mas é esta que vai aliar inteligência e moralidade em tal nível que a gente vai conhecer finalmente a sabedoria de escolher e ter tecnologia para isso. Então nós caminhamos. Por isso está essa confusão toda, porque a gente está em plena mudança, a gente está saindo de um mundo esquisitíssimo, cheio de aristocracias doidas, a força do mais bruto, o homem mais velho comandando, está tudo destruindo, todo esse processo. Hoje nós estamos na ditadura da juventude, todo mundo quer ser jovem, estica daqui, estica dali, puxa a cara, bota, desculpa julgar, mas aquele bico de pato me deixa muito nervoso. O pessoal coloca aqui com quase, enfim, é provavelmente uma distorção visual muito grande. A pessoa era mais bonita antes, mas enfim, e vai para cá, e mexe para lá, e coloca silicone, tira silicone, e alisa o cabelo, depois deixa o cabelo normal, e vai ficando uma confusão, bota cabelo quando não tem, tira o cabelo quando não tem, está uma confusão. Trabalho com uma menina que é bem nova, tem 25 anos, e ela decidiu zerar o cabelo dela todo. Ela ficou totalmente careca. E as pessoas ficam sem saber o que dizer para ela, porque ela está linda, sem cabelo algum. E as pessoas ficam meio desconcertadas, porque pensam, nossa, eu pensei que era no cabelo que estava a força da beleza feminina, e não é. Ela é linda sem um fio de cabelo na cabeça. E aí ela está falando, agora eu vou pensar em tirar a sobrancelha. A gente, não, para, senão você vai parecer um extraterrestre. Vai ficar mais difícil. Fica assim que tá bom, que já está lindo. Enfim, a obsessão, ela começa esses estudos de uma maneira a trazer o livro dos Espíritos. Eu assim vou fazer, tá? Antes da gente chegar na obsessão propriamente dita, eu preciso falar do livro dos Espíritos. E eu botar aqui LE como livro dos Espíritos. E nesse livro dos Espíritos há uma questão que é a questão 100. A questão 100 do livro dos Espíritos, você viu que eu estou destreinado, né? Ela vai trazer a escala espírita. Então, aqui é para vocês tirarem foto, depois estudarem particularmente, que é muito interessante. A escala espírita é onde Kardec vai fazer um didatismo sobre o nível dos espíritos que por aqui estão desencarnados ou desencarnados. Aqui fazemos um adendo que André Luiz e Emmanuel chegam a citar que por volta da Terra
existem em torno de 20 bilhões de espíritos interligados à Terra, ou seja, matriculados no educandário e no nosocômio da Terra, no manicômio também da Terra. A Terra é muito doida. É um planetinha pequenininho, numa constelação pequenininha, de um Sol bem fraquinho, de um sistema solar bem fraquinho comparado a outros. Só na Via Láctea nós temos mais de 250 bilhões de estrelas. A nossa é só mais uma e é uma das pequenininhas. A gente é a comunidade carente da Via Láctea. Né? Enfim, nós somos muito pequenininhos. Eu sempre quero essa coisa de vaidade, porque a gente é quase nada, a gente é poeira. E como disse o roqueiro, né? Nós somos poeira ao vento, dust in the wind. Mas, de qualquer maneira, na questão 100, ela vai dizer que existem 3 grandes categorias de espíritos: os imperfeitos, que depois vão evoluir para virarem bons, que depois vão evoluir muito para se tornarem puros. E dentro dessas ordens de espíritos, existem categorias. E ele vai dizer que na ordem dos espíritos imperfeitos, que é essa que a gente conhece mais, porque os bons a gente quase não conhece, porque o que acontece? Olha lá fora, tem muita gente vivendo. Os bons estão onde? Só aqui assistindo, falando não. Os bons que já evoluíram bastante estão assistindo, agora falando não. Então é importante que nós entendamos que na ordem dos chamados espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar os espíritos impuros, é uma categoria, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios e os espíritos neutros. Tem uma outra categoria chamada de batedores, mas Kardec faz uma distinção dela, não vai entrar nem para não enrolar muita explicação. Isso aqui já nos ajuda a entendermos que o mundo, a Terra, é desses espíritos aqui. Vocês estão querendo negócio de espírito regenerado, todo mundo? Não, isso aí, nós não somos os donos da Terra, os que querem ser regenerados. A galera que domina a Terra é essa aqui, a Terra é para eles. Você lembra quando Jesus disse: eu não vim aqui para os sãos, quem já está são está me ajudando. Nem os discípulos eram sãos, nem Maria Nazaré era sã, assim por completo. A gente aqui mitifica demais. Kardec vai falar bem sobre isso no livro Céu e Inferno, em um pedacinho da Gênesis. Maria era uma mulher completamente comum, extremamente normal, era uma mãe. Uma mãe já é muita coisa. Qualquer mãe já é muita coisa. Mas deixa esse assunto polêmico, eu adoro provocar polêmicas para vocês estudarem mais. Então, os espíritos impuros são aquela galera pesadona. É aquele que gosta do mal, que está realmente com prazer em fazer o mal, que sabe que está fazendo vingança, mas se vinga plenamente. São aqueles que não ouviram o seu Madruga do Chaves dizendo que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu adoro essa frase, porque apesar de ela ser uma comédia, e todo mundo sempre fala: é só desenho infantil. Não é não. Vai estudar o filósofo Diógenes, você vai ver que ele se comparou ao filósofo Diógenes, que era cínico. Cínico não tem a ver com cínico que a gente fala, não é cínico. Cínico quer dizer, com a filosofia, 2 cachorros. Sino de grego quer dizer cachorro. Então seja bom como um cachorro é. Enfim, mas isso é muito profundo também. Isso é para vocês me chamarem para outras palestras. Levianos são aqueles sensuais, aqueles mais materialistas, que estão ali, o negócio é o prazer, o negócio é... Cuidado para não confundir com hedonistas. Hedonistas é uma outra corrente filosófica que estava baseada no prazer, mas não no prazer só sensual, só promíscuo. Os levianos são promíscuos, e aí eles vão inspirar a sociedade e eles vão consumir músicas promíscuas, seriados promíscuos, novelas da Globo ou não promíscuas, filmes promíscuos, porque essa galera gosta, e essa galera somos a maioria. Vocês viram que eu me incluí. Somos a maioria. Levianos é uma coisa que está por aí, né?
vários estilos musicais foram feitos com base na questão da leviandade, inclusive das marchinhas de carnaval do começo do século. Muita gente fala, meu tempo não era assim. Claro que era assim, adaptado para aquele tempo. Minha avó sempre falava, na minha época não tinha essas músicas. Eu falei, vó, deixa eu trazer para a senhora aqui umas músicas, para a senhora dar uma olhadinha. E aí eu comecei a declamar algumas músicas da Alice. Não tinha reparado isso. Eu falei assim, claro, estava tudo escondido. Hoje, pelo menos, está liberado. Quem se conecta, quem não gosta, não gosta, mas pelo menos não está mais escondido no véu do cinismo. Agora, cinismo no sentido pejorativo mesmo. Sempre fomos péssimos, levianos e violentos. O Brasil nunca foi uma nação cordial, como o pessoal fala, não, gente. Cordial era, na linguagem do Sérgio Buarque de Holanda, era cordial de coro, de coração. Ele deixa isso bem claro na introdução do livro. Coro, ou seja, a gente é assim, está com raiva, a gente quebra tudo. Está feliz, a gente está muito feliz. Ele quis dizer isso, e as pessoas pegaram, brasileiro é cordial. Não é. Nós estamos quase na lanterninha da classificação dos países mais caridosos do mundo. Nós estamos na centésima, septuagésima, sei lá qual, 20ª colocação. Nós não somos carinhosos, nós não somos bons, nós não somos puros, nós não somos o que se enfeitou por aí. E é ótimo que a gente destrói aquela praga que é o tal do nacionalismo. Por que você vai ser nacionalista se você é o espírito do universo? Você acha mesmo que um lugarzinho assim é o seu país, é o seu local, você tem que respeitar? Nós somos herdeiros do universo. Nosso pai é o dono do universo. Você está preocupado com Tijuca, com ali Catete? Não, defendo o Catete. Meu Deus, estamos distorcendo as coisas. E vocês estão notando que eu estou falando de nacionalismo de propósito, porque o nacionalismo é uma das maiores projeções de obsessão coletiva que nós temos. Muita gente já matou ou morreu por causa dessa ideia, dessa palavrinha ridícula de nação. Que nação? Nós somos sujeitos do universo. Isso está bem claro em O Livro dos Espíritos. Todos nós podemos reencarnar aqui, em Madureira, ou num país, ou num outro planeta, em outro sistema solar, bem longe daqui. Essa é uma adaptação de perispírito, como Kardec diz. Mas todo mundo aqui pode ter vindo de outros planetas também, reencarnando. Então essa ideia medíocre de que a gente é brasileiro, é estadunidense, é madureirense, isso não existe para o pensamento espírita, muito menos matar em nome disso. Mas voltando, os levianos é que nos dão essas ideias, porque aí vem os pseudo-sábios, eles criam essas ideologias loucas. Você tem que matar pela sua nação, Brasil tem que ficar realmente importante na cabeça. Não tem. Isso é ideia de pseudo-sábios. São pessoas que fingem, que trazem teorias, que discursam a respeito da ciência, mas eles não sabem o que é ciência. E aí começam a dizer, olha, para curar isso aí tem que ser não sei o quê, não pode tomar vacina, não pode isso. Começa a criar, a Terra é plana, a astrologia resolve todas as questões, não precisa ligar para a ciência. Se estiver doente, vai tomar um chá de não sei o que, não sei o que lá, e vai mudando cada vez um chá diferente para resolver cada coisa. E não estão equivocados. A ciência é a maior força propulsora do progresso. Kardec chega a dizer, se a ciência comprovar alguma coisa contrária ao espiritismo, fiquem com a ciência. Emmanuel também, no livro Emmanuel, ele diz, se eu disser alguma coisa que contraria a ciência, fica com a ciência. Porque a ciência é a única segurança que nós temos, ela é um trabalho coletivo. Eu levanto uma tese, a Fátima diz que eu não concordo com essa tese por causa dessa e dessa teoria. Aí, a Natasha diz, não, eu concordo com a tese inicial, e ela vai trazer um postulado sobre isso. Aí o senhor, montando, vai dizer, não, eu concordo com ela que está discordando dele,
e assim a gente vai construindo em tese, antítese e síntese alguma coisa mais concreta. Isso é muito seguro, gente, porque envolve várias centenas de mentes debruçadas e especializadas sobre aquilo. Mas hoje a gente, loucamente, prefere acreditar no que está escrito no WhatsApp e esquece de fazer uma análise para ver se aquilo tem fundamentos. Isso tudo vem dos pseudo-sábios. Se alguém disser para você, olha, isso aí na verdade foi comprovado que não sei o que, não sei o que lá, você comprovado, você já desconfia. Se alguém vier com uma realidade bombástica para você, ó, fulano fez isso, você fala, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Ninguém é dono da verdade. E quem quer se colocar ao dono da verdade e começa a negar coisas, fique muito preocupado. Aliás, eu não sei como os espíritas, que somos uma doutrina completamente científica, ligada também à ciência, se vocês não sabem, os 3 pilares do pensamento espírita são ciência, filosofia, essas duas são completamente racionais e lógicas, ciência, filosofia com consequências religiosas. Repito, filosofia, que veio primeiro, ciência com consequências religiosas. Nós somos cristãos porque acreditamos científica e filosoficamente que Cristo é o único Espírito perfeito que esteve, completamente perfeito e puro, que esteve na Terra e é o governador da Terra. E eu não consigo entender como espíritas negaram a vacina. Isso é muito sério, é uma distorção, uma falta de conhecimento do Espiritismo gravíssimo. Porque, como eu disse, o Espiritismo é completamente pró-ciência. Não é pró-pseudo-sábios criando teorias loucas. E assim a gente vê espíritas que defendem, que são contra o aborto, e estão com justiça ideológica a respeito disso, mas são favoráveis à pena de morte. Como um espírita pode ser favorável à pena de morte? Ou então ele é favorável ao aborto e é contra a eutanásia, que também deveria ser contra. Ou ele é a favor da eutanásia, que é matar quem está doente. Como a gente consegue entender isso? Ou seja, faltou conhecimento doutrinário para pelo menos se dizer espírita de uma maneira honesta. Sou espírita, procuro evitar qualquer tipo de morte, aborto, pena de morte ou eutanásia. Mas também é preciso se flexibilizar em nome da caridade a quem faça uma eutanásia porque não aguenta mais, a quem faça uma pena de morte por legítima defesa, ou a quem pratique um aborto porque também não vai aguentar. Peraí, a gente não vai julgar as pessoas, a gente vai amar a todos. A gente não é força policial. Cometeu um aborto, não entra na casa espírita. Cometeu um assassinato, não entra na casa. Calma, a gente tem que modular a caridade nisso tudo. Quando a gente não modula, é porque certamente estamos ouvindo pseudo-sábios. E os neutros somos todos nós que ainda estamos meio confusos. Nós, que eu digo eu e o pessoal lá de fora, tá? Vocês não. Assim, nós que estamos confusos. Ora a gente é leviano, ora a gente é impuro, violento, destrutivo, ora a gente é sensual, ora a gente é pseudo-sábio, acredita em umas coisas loucas aí. Uma amiga minha deixou de fazer um tratamento para fazer o tratamento dela com fitoterápicos. Eu acho fantásticos os fitoterápicos, mas eles são apoios ao tratamento alopático. A homeopatia, que hoje é muito questionada pela ciência, ela é um recurso perispiritual que apoia o tratamento que já está em curso com o corpo. Não é para ser só homeopatia, não é para ser só benzedeira, não é para ser só uma água fluidificada. Porque senão vão começar a ter fanáticos, como eu vi uma vez. Eu saí de uma casa espírita lá em Irajá, fiz uma palestra lá. Quando eu saí, tinha um senhor, que era inclusive o dirigente da reunião, jogando uma água em cima do carro. Eu disse, não acredito. Eu prefiro não acreditar, eu prefiro não ver. Eu prefiro, como dizem os jovens, bem mais jovens do que eu prefiro desver isso. E eu não aguentei
apoiado por espíritos zombeteiros que me inspiraram, perguntei para ele, não devia ter feito isso, perdi a paz. Perguntei, o que o senhor está fazendo? Ele, não, estou passando água frutificada no meu carro para protegê-lo de batidas e de enguiços no motor que são muito caros. Eu esperei que ele risse, porque eu disse, não, tu tem que ser alguma coisa. Não é, né? Ele não riu. E os próprios espíritos zombeteiros que me inspiravam disseram assim, então joga essa água no motor, porque é muito mais caro que a lanternagem. E aí eu saí rindo, ele não gostou muito, mas eu não aguentei. E assim, é importante que nós entendamos que pseudo-sábios estão aí, tem gente que toma banho de água frutificada achando que vai curar, só vai curar-se de doenças se calar a sua boca e não falar mais besteiras. É isso. Como disse Chico Xavier, está com raiva? Enche a boca de água, a água da paz. Lembra dessa história? Não preciso nem explicar, mas vou explicar de novo mesmo assim. Você enche a boca de água e as pessoas disseram, mas Chico, onde é que você encontra essa água milagrosa? Ele disse, não, qualquer água da torneira mesmo, que é com a boca cheia você não responde com violência a ninguém. Então, na verdade, a gente é muito místico, o pessoal tem um pezinho no misticismo, acha que tudo é obsessão, acha que tudo é problema, tudo é demônio. E os demônios muitas vezes dizem, fui eu que fiz isso não. Várias vezes em reuniões mediúnicas de desobsessão, o espírito vem e diz assim, mas ele me culpa de tudo, não fui eu que fiz aquela violência contra a mulher dele, foi ele que fez. Ele que é machista, ele que acha que é superior à mulher dele. Começou a briga porque ele começou a debochar dela, isso eu escutei pessoalmente. Eu comecei a debochar dela porque ela estava dirigindo, na opinião dele, mal. E aí começou essa piadinha, acabou que ele agrediu a própria esposa. E aí culpou os obsessores. E teve gente no meio espírita que acreditou, não, fulano fez assim, mas era obsessão, coitado. E os espíritos obsessores, não me culpem, não fui eu o culpado. Aliás, tem vários seriados que fazem isso, tem um seriado bem conhecido chamado Lúcifer, em que ele fala muito, ele vai tentar resolver problemas de assassinato, e ele diz, olha, não fui eu que fiz isso aqui, foi ele que quis fazer. E eu estou tentando ajudar no processo, ele ajudar os policiais. Enfim, então esses espíritos, acho que nós entendemos que eles todos aqui querem fazer o que Kardec vai no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, definir a obsessão. E ele vai definir como tentativa de controle total de espíritos para espíritos. Quando ele fala controle total, ele já está tirando daqui quem? Ele explica isso, tá? Ele já diz, os espíritos superiores jamais constrangem ninguém. Então, se você acha que tem que chegar para alguém e falar assim, peraí, está com depressão? Deixa eu abrir as janelas aqui do quarto para entrar luz na sua casa. Isso não é tratamento. O nome disso é violência. Equivale a dar um tapa na face de quem está deprimido. Ah, está deprimido, vou te jogar, vamos para a praia. Isso é quase um afogamento. Porque a pessoa se sente violentada, ela está com problemas gravíssimos do ponto de vista do funcionamento do corpo. Ou com falta de absorção serotoninérgica, dopaminérgica, ou de noradrenalina, ou ele está com gravíssimos problemas de produção total ou escassez. E a gente vai e quer obrigar, isso aí é falta de fé. Não é falta de fé, não. Vários padres católicos passavam por depressões. Eles não sabiam o nome na época, chamavam de melancolia. Várias pessoas são pessoas do bem, evangelizam, mas têm depressão ou ansiedade, porque depressão e ansiedade não são problemas de falta de religião. Cuidado para não falar em besteirinhas por aí. Isso aí é falta de ir no centro espírita, isso aí é falta de ir na igreja. Esse médium está assim porque deixou de frequentar. Será que Deus é tão ruim que disse, não está trabalhando? Então, peraí, toma uma obsessão aqui, toma uma depressão, toma. Isso não existe.
O bem é amoroso. Se alguém está sendo constrangido a alguma coisa, é por obsessores e não por espíritos benéficos. Os espíritos do bem não obrigam ninguém a fazer nada. Ficou claro isso, gente? Então, quando alguém está sendo controlado por outro alguém, isso é obsessão. Mas vejam, eu tive cuidado de dizer espírito para espírito, para justamente entendermos que essa questão da direção dos espíritos é de todas as configurações possíveis, ou seja, é de desencarnado para encarnado, que é onde a gente vê melhor, né, mais nitidamente, é de desencarnado para desencarnado, é de encarnado para encarnado, e pior de tudo é do encarnado para o desencarnado. Tem encarnado que obsidia pessoas que já partiram, mas fica agarrado nos móveis da pessoa, nos pertences da pessoa. Você não podia ter me deixado, você me traiu, você morreu e me abandonou, e a pessoa fica lá desesperada, fica atrelada a ela, acaba sendo uma obsessão de um encarnado que está super apegado e diz que isso é amor. Não é amor, amor não é descontrolado, não é ciumento, para um desencarnado. Então tem desencarnado perturbado pela sua família, que está ainda encarnado. E outro tipo de obsessão bem complicada é do encarnado para desencarnado. Nós temos vários políticos que obsediam pessoas que o seguem. Nós temos vários cientistas que fazem o mesmo. Nós temos várias pessoas loucas que não têm nem formação em nada científico, que também controlam multidões. Nós temos casos muito graves disso. Então, nós temos pessoas tóxicas, maridos tóxicos que são obsessores de suas esposas, e esposas tóxicas que são obsessoras de seus maridos e filhos, e dizem que é amor, mas controlam e acabam sendo abusivos desse controle. Uma vez uma amiga reclamava que ela era controlada pelos pais de maneira pior possível, e um dia ela disse: eu não quero ser controlada por vocês. E os pais disseram: ué, mas qual é o mal disso? Ou seja, eles nem sabiam a extensão do mal que estavam fazendo, tirando a autonomia daquele espírito que tinha recomeçado sua jornada. E quando ela disse: preciso de um psicólogo, sabe qual foi a resposta da mãe? Não vamos lhe pagar um psicólogo para você não ficar falando mal da gente para um terceiro. Eu preciso dizer que isso é ignorância total. Alguém aqui é contra psicólogos ou psicanalistas? Aquele que me diz: ah, isso é coisa de maluca, eu já tenho medo dessa pessoa. Porque eu falo, essa pessoa que não faz terapia, ela deve estar com muito problema. Mais problema do que aqueles que estão com terapia e pelo menos estão conhecendo alguns deles. Eu já faço terapia há tanto tempo, eu nem sei mais quanto tempo eu faço. Aí toda vez que ela fala assim: vamos pensar num desmame de alta, acontece outra coisa da minha vida, eu falo: não, alta não, fique aqui comigo. Já está difícil eu ir sozinho, por favor me ajude aqui. Então é muito importante que nós entendamos que de encarnado para encarnado tem muito. É aquele amigo que é aquela pessoa que nos controla. A gente não queria sair naquela noite, mas já estamos lá no bar onde a gente queria que a gente fosse. A gente não queria ir naquele aniversário, estamos lá, parabéns, cara, com raiva. Né? Ou seja, são obsessores terríveis e pessoas que falam: larga esse estudo aí, vamos para não sei aonde, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que, daqui a pouco você vai ver. E tem uma amiga que diz: ninguém me convida para a igreja, mas para o bar todo mundo me convida. Eu digo: mas também você aceita. A gente vai aceitando e vai começando a construir uma constituição. Ela me disse uma vez: ah, eu adoro problemas. Eu disse: e você depois liga para mim reclamando que está sofrendo, que não sei o quê. Então, a próxima tristeza que você passar aí,
não ligue para mim não. Outro dia ela me acordou 3 horas da manhã para desabafar e eu disse, está vendo, Tito, você tem gosto pelo problema. Tem famílias onde o marido, que era o entrave evolutivo da mulher, desencarna. E a mulher então entra em profunda depressão. E o psicólogo descobre que ela amava o problema. Ela cultuava o problema. E quando o problema morre, ela fica desesperada, perde o prumo. O mesmo acontece com homens também que adoram o problema. A pessoa está na paz, começa a gritar futebol, começa a hostilizar o outro time. Daqui a pouco está morrendo, desencarna e chega lá, como é que desencarnou? Está numa briga de torcida. E aí começa um processo de obsessão lá no mundo espiritual, de muitas vezes desencarnado para desencarnado. Nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, entre eles o Trilha da Libertação, na Fronteiras da Loucura, nós vamos ver vários casos de obsessão de desencarnado para desencarnado. Colônias espirituais feitas por alguns que lideram outros e que obsediam essas pessoas, fazendo-as serem controladas. Então, obsessão quer dizer controle de espíritos maus sobre espíritos que com eles se sintonizam. Isso é importante que se diga. Essa palavrinha não pode sair de nossa visão quando a gente fala de obsessão. É duro dizer isso, gente, mas é verdade. Não há obsessão sem sintonia. Ninguém está aqui orando, daqui a pouco, ninguém acontece isso. É preciso que se vá cedendo a essas sugestões. É preciso que vá se sintonizando. Nenhum obsessor vai mandar que eu tenha preconceito racial quando eu sair daqui. Porque eu estou num esforço muito grande para vencer os meus e eu não me conecto com essa ideia. Acho detestável. Eu sou desenvolvedor de jogos de tabuleiro, entre outras coisas que eu faço profissionalmente. Meus jogos de tabuleiro sempre tem alguma discussão, alguma provocação para o pessoal respeitar todas as raças. Que nem existe raça, mas enfim, socialmente é preciso de ser dito essa distinção. Eu sempre faço essa questão. Então, para um obsessor chegar para mim e mandar que eu vire um preconceituoso racial amanhã, não vai conseguir. Por quê? Porque eu já venho consolidando, não é que eu seja perfeito, é que eu já venho consolidando estudos. Inclusive, na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um jogo sobre heroínas negras brasileiras. Grandes mulheres que foram apagadas da nossa história, só que eram negras. Então eu não vou cair tão facilmente, mas eu estou suscetível, ainda mais se eu for permitindo. Então, sintonia. Quer dizer que uma energia assim, jamais vai se agrupar com uma energia assim. É preciso que as energias estejam vibrando no mesmo aspecto. Então, se alguém é racista porque já era racista. Não é porque o obsessor te fez ser racista. Se alguém era violento, é porque era violento. Não foi o obsessor que te fez ficar violento. Ele pode amplificar, ele pode criar condições de você expor essa violência sem freios. Mas você era assim. Aí algumas pessoas dizem, mas e com crianças? Qual é a resposta? São espíritos eternos, reencarnando. Mas sabe-se lá o que eles fizeram na encarnação passada? Então, há possibilidade de sintonia? Sim, há. Em um livro que eu agora esqueci o nome, fala-se da volta do espírito Torquemada. O espírito Torquemada foi só o espanhol que criou o sistema de inquisição de queimar corpos quando discordavam da igreja daquela época. E ele reencarnou, sabe onde? Aqui no Triângulo Mineiro. E ele foi, eu esqueci o nome do livro, e ele reencarnou aqui e ele foi perseguido pelos seus antigos sequazes. Seus antigos seguidores que concordavam com ele, ficaram querendo que buscaram ele em tudo que é parte da terra e o encontraram numa criancinha mineira cheia de deformações físicas decorrentes dos seus próprios atos passados. Afinal de contas, a Inquisição espanhola matou muita gente. E é claro que muita gente tinha ódio
desta vertente inquisidora que demorou quase 4 séculos, bem intensa, matando gente, principalmente mulheres e médiums, enfim, como Joana d'Arc também foi assassinada pela igreja naquela ocasião, e 500 anos depois a igreja disse: gente, cometemos um erro aqui, tá? Matamos a mulher, mas ela era médium só. A gente não vai usar esse termo não, a gente vai dizer inclusive que ela é santa. E aí converteram Joana d'Arc em santa. Ela que falava com espíritos, ouvia espíritos e fez muitas das questões que fez de estratégias militares contra a dominação inglesa na França, ouvindo a espíritos. Então, é só para a gente poder entender o quanto é grave a questão da sintonia. Então, depois disso, Kardec vai dizer para nós dos tipos de obsessão. E aí ele vai dizer que existe a obsessão simples, a obsessão que ele chamou de fascinação e a obsessão que ele chamou de subjugação. Lá no livro dos médiuns, no seu capítulo 20, perdão, eu escrevi 24, mas o 24 é da identidade dos espíritos, é 23º, tá? Então, a questão, quando ele fala da simples, é aquela sintonia ocasional, é aquela sintonia que aproveita. Você está esperando um ônibus, o ônibus passa pela poça d'água correndo, não para você, a água bate no pneu e a água vem lhe dar um amplexo, um abraço carinhoso, e te abraça da cabeça aos pés, chegando a molhar inclusive a sua meia, provocando-lhe inclusive o umedecer, assim, deixa todo o seu couro cabeludo com o cheiro daquela água que estava ali depositada. A reclamação dos espíritos, dos mosquitos da dengue que perderam o berçário e que tudo vem para você. Você olha para aquele ônibus e diz: vá na paz, irmão. Não é bem assim? Eu pensei que você dissesse: vá tranquilo. Enfim, quando você fala aquele outro tipo de pensamento, você sintoniza forte. E aí tem um espírito aqui, desavisado, encarnado, ou porque tem espírito encarnado no próprio ponto de ônibus que vai dizer: por isso que a gente pega uma pedra e taca lá. Esse é o espírito encarnado para encarnado. Mas tem os desencarnados que começam. Isso aí, ó, é disso, é bom que você pense. Volta num maluco qualquer. Volta num maluco, num cara doidão, que é para quebrar tudo logo de uma vez, sabe? Já não tem futuro mesmo. E você, isso aqui na próxima também eu vou votar, não sei. Você começa a ficar maluco, começa a criar uma. Não vou me preocupar com nada. Eu vou pegar uma pedra, eu vou matar, eu vou destruir. Aí chega no trabalho já nervoso, o seu patrão te fala uma coisa, vem aquela voz de novo. Isso aí, ó, que você deixa. Por que você não responde a eles aqui? Assim na cara, isso vai. Sabe uma coisa? Responde na cara. E aí é uma demissão. E aí vem problema financeiro. Aí o Serasa já te conhece. O SPC já te conhece. Aí você fica endividado. Aí começa vários processos. Quando você vai ver, você já está muito mais do que numa obsessão simples. Mas a obsessão simples é aquela que você vai tentar fazer uma prece e começa a vir várias imagens perturbadoras, violentas. Uma senhora me disse: eu tento fazer prece, mas vem vários pensamentos de violência na cabeça, de medo, de pânico da sociedade. Aí eu conversei com ela um pouquinho e ela me disse que eu não faço nada. Eu só venho aqui no centro e de tarde eu assisto televisão. E eu disse: mas que programas? Cidade com alerta não sei aonde, cidade com alerta não sei o quê. Ou seja, só violência que ela assiste o dia inteiro. Uma vez num restaurante, eu pedi para trocar a televisão. Eu falei: bota em qualquer outro canal, por favor. Porque eu estava comendo e estava dizendo: fulano matou 5, tirou a cabeça de Beltrano, deixou um orelhão, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei assim: sinceramente, no almoço, não. E aí eu pedi, a pessoa ficou bastante, o dono do restaurante ficou bastante chateado comigo, porque eu tirei o programa que o divertia.
Mas você está encharcando o psiquismo com esse tipo de imagem. Quando você quer fazer uma prece que você mergulha profundo e vem trazer uma conexão com o mais alto, você traz o quê? O lamaçal daquilo que você está acostumado, ou seja, sintonia. E quando você traz de volta, tem um espírito que fala assim, interessante esse pensamento aqui. Como abutres se aproximam. Como é muito parecido com uma virose. Você baixou a guarda, ela se instaura. Ela está aqui. Nós temos vários espíritos ao nosso redor. Então, violência vai atrair violentos. Sensualidade desregrada, sexolatria desregrada vai trazer os espíritos de mesma vibração. E tem casos até que a sintonia fica tão intensa, que no trabalho de desobsessão, quando querem tirar o obsessor, entre aspas, ele diz, eu quero sair, mas ele não deixa. Ele me atrai de volta com pensamentos dele. Ou seja, vira um parasitismo mútuo. A obsessão simples é aquela que incomoda uma prece, incomoda um negócio, os pensamentos irritáveis, irritantes. Começam a te desmontar aos poucos e são sugestões. São sugestões. Então, aqui ainda está no campo da sugestão telepática, psíquica. Eles te dão uma sugestão, você aceita. Se não mais um, você aceita. Você vai se enrolando com aquilo. Mas ainda é possível, e nem dói tanto, você dizer, peraí, não quero mais. Fazer uma prece aqui, deixa eu me reorganizar. E aí dissolve-se a sintonia que aconteceu no que Kardec chamou de obsessão simples. Ela pode ficar mais grave? Pode. Mas ela ainda é simples. Tudo bem até aí? Vem a fascinação. Na fascinação, essa sugestão já começa a se tornar ordem. Aí já é mais complicado. E aí, geralmente, a fascinação tem um objetivo pior por trás. É uma outra categoria de espíritos que fazem a fascinação. São pseudo-sábios que querem destruir, por exemplo, casas espíritas, instituições evangélicas sérias, instituições católicas sérias, budistas sérias. E aí, são pessoas extremamente capacitadas que acabam ganhando fãs. Isso é muito perigoso. Quando as pessoas começam a ter Chico Xavier, João de Deus, sei lá quem, Divaldo, Kiss, esqueci os nomes, Anitta. Calma. Você pode admirar o trabalho deles, pode admirar a palavra deles, mas sem se tornar fanático. Mas muitas vezes a pessoa se torna fanática. E tem uma coisa muito séria nisso, que é o famoso ira. Que é, primeiro a pessoa influencia, primeiro a pessoa isola a vítima, entre aspas. O médium começa a achar, não, aqui está todo mundo obsidiado. Só eu que consigo aqui a mediunidade, está todo mundo obsidiado. Eu estou vendo ali, tudo com liames. Começa a se isolar. E ao se isolar não quer nem mais estudar. E ao não mais estudar, ele começa a rejeitar opiniões que acontecem com outras pessoas, de outras pessoas. Olha, fulano, você está falando uns negócios muito esquisitos. Você está acreditando nos negócios meio estranhos aí, está atrapalhando a pureza doutrinária. E essa pessoa então parte para o próximo processo, que é agressão. Ele começa a ficar agressor, começa a xingar os outros médiuns, as outras pessoas, enfim. A fascinação é terrível porque ela dá um nível de ordem. Os espíritos ordenam e aqueles médiuns começam a aceitar qualquer coisa e fazer várias coisinhas estranhas. Isso pode evoluir para a subjugação, que a igreja chamava antes de possessão. Aqui, gente, já é tendo controlado, aqui já é o controle total e irrestrito, onde pessoas fazem coisas por ordem dos espíritos. Ele também é responsável, porque ele permitiu, é sintonia que nós falávamos. Ele foi deixando sua força de vontade morrer, o seu respeito a si mesmo morrer, ao longo do processo. E geralmente essas duas são motivadas por vinganças terríveis a pessoas ou a instituições. Mas o fato é que aqui na subjugação a pessoa está à semelhança de um louco.
já está muito próximo de cometer crimes seríssimos, gravíssimos. E aqui também, muitas vezes, os cemitérios e manicômios estão lotados de pessoas que foram subjugadas. Mas Divaldo Pereira Franco fala uma coisa complicada. Ele diz, geralmente, nos cemitérios, olha o que eu disse, hein? Geralmente os loucos são subjugados, além dos processos fisiológicos também, né? Neuroquímicos. Mas além de tudo isso, eles são subjugados. Inclusive no Código de Doenças já tem um código dizendo sobre possessões. A própria ciência reconhece a existência de uma inteligência externa trazendo prejuízo a uma inteligência que está ali sem mobilidade, sem possibilidade cognitiva de se defender, e morais também. E aí então, olha o que eu estava dizendo, nos manicômios tem muito subjugado, mas às vezes quase não tem subjugadores. Sabe por quê? Porque esses espíritos já alcançaram o que eles queriam. Então eles vão buscar novas vítimas. Que coisa doida, né? Mas é isso que acontece. São esses espíritos que nós falamos já no começo, que estão aqui encarnados ou desencarnados, fazendo várias loucuras. E para encerrarmos, nos 25 minutos que nos restam, eu busquei com a inteligência artificial. Eu primeiro expliquei para a inteligência artificial o que seria obsessão. Ela já sabia, mas ela foi entendendo melhor nas nossas explicações. E aí eu trouxe um assunto mais sério, que seria, a gente já sabe o que é obsessão, já sabemos onde vai chegar se a coisa não for controlada, já sabemos que a prece, a desconexão de sintonia, a desconexão moral com esses tipos de espíritos confusos, né, que são esses aqui. Se a gente se desconectar, se a gente buscar conhecimento, e se a gente pegar uma palavrinha mágica, a gente já consegue dissolver muito isso, que é essa aqui, ó, que muita gente já não está com muita vontade de fazer. Eu acho terrível quando as pessoas estou velho demais para isso. Porque velho demais, a velhice é só do corpo. Daqui a pouco você está reencarnando. Se ficar com esse pensamento agora, que é velho demais, você vai atrapalhar o seu processo evolutivo. Equivale quase a um suicídio, falar, não vou mais fazer nada porque já estou velho demais. Não existe, da mesma maneira que os jovens também pensam, sou muito jovem para ficar me preocupando com esse tipo de questão moral. Isso é gravíssimo, você vai envelhecer, se der sorte. Se der sorte. Que hoje a situação não está muito fácil para encarnados, não. Então tem uma palavrinha que muita gente não faz, mas que é o discernimento. Ou seja, é a lógica trazida para cá. Não é para a gente ficar romântico, deixa a vida me levar. Não, peraí. Vamos usar a lógica também, vamos discernir. Vem cá, isso aqui está certo, isso aqui está legal. Isso aqui vai trazer consequências positivas para mim. Olha, cuidado, vou fazer uma prece. Para desencargo de consciência, eu vou tentar sair dessa faixa vibratória. Porque eu acho que ela não está legal. Para evitar que a gente se fascine, para evitar que a gente se subjugue. Então, eu perguntei para a inteligência artificial quais seriam alguns exemplos do que Kardec chamou de obsessões coletivas, que é coisa tão grave que tem obsessões coletivas. Tem obsessões de coletivos de espíritos sobre uma pessoa, que é a que Jesus trabalhou quando ele disse, olha, quem é você? Para o endemoniado gadareno, e ele disse, nós somos uma legião. Ou seja, muito espírito que estava ali conectado aos processos. E eles estavam ali porque havia essa conexão. Então a inteligência artificial foi me demonstrando que entendeu bem o que era, etc. Ele citou que Kardec estudou 2 casos de obsessão coletiva, que é onde eu queria terminar o nosso assunto de hoje, que é os processos de Morzine, que aconteceu em 1862, e Kardec estudou isso na Revista Espírita, e um caso que aconteceu em Madagascar, que foi esse Morzine na França, e o que aconteceu em Madagascar, que foi o caso de Tananarive,
onde jovens ficaram loucos, desvairados, dançando de uma maneira estranha, frenética e batendo em pessoas. E aí teve que ser feita muita prece para aquela comunidade, e aí as coisas acalmaram. Mas depois a gente vai encontrar casos como os que aconteceram, por exemplo, aqui nesses exemplos que eu vou dar. Quando eu perguntei para a inteligência artificial, seguindo essa óptica comparativa, quais casos poderiam ser comparados a obsessões coletivas, a inteligência me disse: a caça às bruxas de Salem, que aconteceu em 1692 e 1693, onde mulheres médiums foram assassinadas pelos protestantes daquela ocasião, lá na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Até deu tema para vários filmes de terror ou filmes de suspense esse caso. O caso da tulipomania, que aconteceu na Holanda em 1636, onde as pessoas começaram a fazer a crença de que a tulipa era importante, tulipa, flor mesmo, e começaram a aumentar o preço das tulipas, foi chamado de tulip bubble, e os preços das tulipas ficaram mais caros do que casas, e eles então começaram a ficar numa frenesia louca e começaram a ficar todo mundo desesperado, até que a coisa foi acalmando, mas as pessoas foram perdendo dinheiro, perdendo vida por causa disso. A dança de São Vito, que aconteceu no século XIV, onde pessoas ficavam dançando freneticamente, sem música inclusive, e nessa frenesia muitos caíam na exaustão depois de tanto tempo sem se alimentarem, só dançando o tempo todo, sem um objetivo, sem um destino. Muita gente está envolvida nisso. O pânico, que é chamado de Y2K, que aconteceu na virada de 1999 para 2000, onde muita gente ficou louca, achando que os computadores iam entrar em pânico, e passou para 2000 e não tinha, e pessoas venderam casas, e pessoas ficaram loucas. A pessoa do centro que eu frequentava, que vendeu sua casa aqui no Catete, porque dizia que o mar vai invadir tudo, e vai tomar tudo, então ela vendeu para buscar a casa em Petrópolis, que é mais longe do mar, enfim. Pânico satânico, que aconteceu de 1980 a 1990. As bets, a aposta sobre apostas o tempo todo, também é uma obsessão coletiva, que acomete muita gente, manipulada por pseudo-sábios muitas vezes, ou por espíritos levianos. Então, aqui vai um convite a todos nós, que entendamos que a melhor forma de vencer a obsessão e fugir dos ataques obsessionais é não sendo o seu próprio auto-obsessor. Não questione sua beleza, não questione sua inteligência, apenas fique mais bonito e estude mais. Respeite-se, ore por si também. Faça esses momentos de conexão com algo mais. Permita-se estudar mais, ler mais, buscar mais conhecimento, para evitar que a ignorância o faça ser vítima de um pseudo-sábio. Conheça suas próprias fronteiras emocionais, para que os espíritos levianos não entrem em conexão contigo e tenham descompromissos complicados. Tente controlar suas emoções, principalmente a raiva, para que os espíritos impuros não se conectem com você no ódio, na vingança e na raiva, principalmente por motivos fúteis. Bateu o carro, conserta-se. Não machucou ninguém, conserta-se. Machucou alguém, vamos tomar as providências. Vamos tentar amar mais, porque isso é a desobsessão de si mesmo. Porque a maior parte dos casos de obsessão começa com a auto-obsessão. Eu não presto, eu não sirvo, eu não sou feliz, eu não vou conseguir, eu sou péssimo, eu não mereço. E isso tudo é uma chama acesa, é um odor putréfico que nós eliminamos, que convida espíritos abutres a banquetear-se conosco da necrose que é a nossa opinião sobre nós mesmos. Então respeitemos-nos. Esqueçamos essa coisa de tem que. Não tem que nada. Tem que evoluir, tem que perdoar, tem que amar. Tem que nada. Vá no seu tempo.
respeite-se, vá amando por gosto e não por obrigação. E assim, a gente vai dissolvendo os liames auto-obsessivos de si para consigo, que era a última direção que eu esqueci de botar aqui. É a de si, a obsessão de si para consigo mesmo, é a pior de todas. E assim, por isso que Jesus teve o maior cuidado, e assim encerramos, de dizer: ame-se a si mesmo, para que você entenda como é amar ao próximo. E finalmente, amando a si e amando ao próximo, você pode finalmente dizer que ama a Deus. Muito obrigado. Bom, antes da gente passar para o passe, eu gostaria só de dar 3 avisos rápidos. Primeiro, com relação ao oeste, já foi falado aqui algumas vezes, né? É um estudo sistematizado da doutrina espírita, é um estudo que começou dia 5 de agosto, online, mas embora já tenha começado, se alguém tiver interesse, que ainda não começou a participar, mas tem interesse de fazer o curso, pode entrar ainda, tá, gente? Porque todas as aulas estão gravadas, então você não vai pegar atrasado, né? Você tem como recuperar esse tempo perdido, né, Rosa? Então, o curso é segunda-feira, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E aí, se alguém tiver interesse ainda de entrar, é só pegar o link, acho que com a secretaria ou com a própria Rosa, né? Que a Rosa é uma das professoras, a Mônica é a outra. Facilitadora. E, tá bom? Quem tiver interesse ainda dá tempo. Segundo aviso, é sobre a semana que vem. Semana que vem é dia de eleição, mas pra gente vai ser trabalho normal, tá? A gente vai ter lá aqui os estudos de manhã, né? Deve ter, né? 8h30 da manhã. Vai, quem vem é a nossa conhecida aqui do nosso amigo Edil Alonso. Não, a palestra às 10 horas vai ser da Edil, né? Vamos sobre o José Francisco. Sobre Francisco de Assis, tá? Que é a comemoração do aniversário dele, né? E o último aviso a nossa irmã vai dar aqui, vai falar para vocês. Bom dia. Pessoal, muitos já sabem, né, mas a gente vem reforçar no final do ano, a gente tem distribuição todo mês, né, de cestas básicas para as famílias, sendo que no final do ano, em dezembro, a gente distribui 2 cestas básicas, que é de dezembro e de janeiro, porque vai ter o recesso, e uma cesta de Natal. Os produtos já estão disponibilizados aqui, então a gente precisa da ajuda de vocês. Qualquer quantia válida, entendeu? Para a gente conseguir arrecadar dinheiro e fazer essas cestas no final do ano. O mercadinho está aqui disponível. Pode ser pago por dinheiro, o Pix é o mesmo, tanto da cesta básica quanto da cesta de Natal, e conto com a colaboração de vocês para isso acontecer. Certo? Obrigada. Então vamos agora para encerrar, né? Novamente fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer novamente por essa oportunidade de estar